Esses elementos do governo Lula, que são sustentados muitas vezes com o dinheiro dos impostos dos brasileiros, estão completamente insanos, desesperados. Os brasileiros vivendo numa ditadura pesada, cruel, sanguinária. Esses artistinha de meia pataca vivendo onde existe a democracia, onde governos não surram seus próprios compatriotas, mas para eles está péssimo. Mas moram lá, não fica aqui. Wagner Moura, o queridinho da imprensa, da Globo, desses personagens, tá falando aqui, agora, que o governo Trump é uma ditadura e aqui é democracia. Brasil é democracia e lá nos Estados Unidos é ditadura. Olha, gente, a cara de pau desses personagens não tem limite. Não tem limite. Mas seta o dedinho no like, vamos mostrar toda essa história aqui? O cara tá desesperado, hein? As coisas estão chegando muito rápido lá no governo Trump. Tá? Eu quero ver o que eles vão fazer. Já aproveita e vem fazer parte da nossa família aqui. Olha a chantagem. Olha a chantagem. Eventuais novas sanções de Trump vão levar Bolsonaro direto para Papuda. Ou seja, se o governo Trump agir, eles estão informando aqui que o Bolsonaro vai lá na Papuda. Só que o Bolsonaro é militar. É chantagem isso, é chantagem. Eles colocaram esse negócio de Papuda aí para não ter punição nenhuma, para eles poderem tocar o terror aqui no Brasil, tocar o terror e não serem penalizados de nada. Olha aqui, ó, a notícia. Segundo aliados de Alexandre de Moraes, se os Estados Unidos anunciar sanções contra autoridades brasileiras, certamente o magistrado vai enviar Bolsonaro para o regime fechado de prisão. A primeira turma do Supremo condenou tal. A defesa de Bolsonaro já tem um pedido para que ele cumpra a pena em casa, tal. Moraes, olha a democracia. Segundo aliados, estaria inclinado a não acatar o pedido. Um eventual anúncio de novas sanções por Trump aí irritaria o ministro de vez e faria ele mandar Bolsonaro direto para Papuda. Ele é militar menos do que os outros? Ele é menos militar do que esses outros personagens? Não, ele não é menos militar. Só que ele está sequestrado. Isso aqui é um sequestro. Ou seja, eu tenho o meu preso político, eu faço com o meu preso político o que eu quero. Eu coloco ele aonde eu quero. Isso, para eles, é democracia. Chantagem na cara dura. Chantagem na cara dura. Se tiver punição para alguma autoridade, o Bolsonaro vai para Papuda. E é democracia. Aí vem esse pau d'água aqui, falando que os americanos estão com inveja do Brasil pelo julgamento do Bolsonaro. Os americanos estão invejados. A Folha de São Paulo quase teve um frenesi, informando ali a Folha, que o Bolsonaro, os americanos estão com inveja. Olha aqui a infraestrutura das maiores cidades brasileiras. E os americanos estão com inveja dos brasileiros. Olha só. Recebido com euforia, aplausos e coro digno de torcida de final do Copa do Mundo para a estreia do filme, não vi isso não, mas é a imprensa aliviando pro cara. A gente está hoje vivendo as instituições funcionando no Brasil. Olha o que ele está falando aqui, que as instituições estão funcionando no Brasil, vendo um crime contra a democracia sendo julgado pelo Supremo. Enquanto que nos festivais norte-americanos, pelos quais o filme passou, a gente sentia certa tristeza dos americanos, quase uma inveja. Os americanos estão com inveja. Wagner Moura se referia ao julgamento em que Bolsonaro e outros membros do governo, incluindo da cúpula militar, foram condenados por golpe. O golpe do Moraes, e do Moura. Os acontecimentos que resultaram na condenação do grupo são frequentemente comparados aos episódios que aconteceram lá na Casa Branca. Lá,
Trump também foi acusado de liderar uma rebelião contra o resultado, mas não foi só absolvido, como se reelegeu. Vivendo em Los Angeles, olha, agora que vem a parte braba mesmo. Vivendo em Los Angeles, nos Estados Unidos, as instituições funcionam para nós aqui, né? Funcionam. Mas ele não quer morar aqui. Ele não quer morar aqui. É para quê, né? O Brasil é pros trouxas que bancam o nosso luxo, né? Há 7 anos tá lá há 7 anos com a esposa e os 3 filhos. Ele diz aqui, né, que o governo Trump ataca o governo Trump, sua postura com imigrantes sem documentos. É um horror. Eu conheço imigrantes ilegais. Eu moro em Los Angeles. É uma cidade onde vivem muitos latinos, mexicanos, sobretudo pessoas que estão com medo. Porque eles atacam a pessoa na rua por uma identificação visual e racial. Se o cara não tiver o documento, o cara não volta para casa nunca mais. O que está acontecendo nos Estados Unidos é grave. É um país que deixou de ser mesmo uma democracia e começou a ser um país com tendências autoritárias. Ou seja, ele está lá nos Estados Unidos, está falando que lá não tem democracia, que é um país autoritário, e aqui no Brasil está às mil maravilhas. Olha a cara de pau do sujeito. A queixa de Moura sobre a postura da agência migratória é ecoada por muitos grupos de defesa de imigrantes, que acusam o órgão de usar critérios raciais para abordar pessoas nas ruas. É aquela pauta, né, meus amigos? Eles usam o racismo para poder fazer o vitimismo deles e colocar o povo contra governantes. Aqui não, né? Aqui tá tudo lindo. Em uma decisão recente, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que órgãos migratórios podem adotar critérios em suas abordagens. Trump se elegeu prometendo deportar imigrantes ilegais. E mesmo assim, o governo que ele defendia lá, do Biden, mandou para fora dos Estados Unidos muito mais pessoas do que o governo Trump está mandando. Aí vem o filme, né? Eles falam do filme e tal. É a lacração pura. Mas o cara ter a pachorra de falar que aqui tem democracia, que os americanos estão com inveja da nossa democracia, mas ele não quer morar aqui. E lá nos Estados Unidos, eles estão vivendo uma ditadura. Uma ditadura. A cara não chega nem a tremer, é impressionante a cara de pau deles. Olha o pessoal aqui comentando. Fez o L, mas mora em Los Angeles. Faz filme exaltando o comunismo no Brasil, luta armada liderada por um marginal, diz que o governo Trump provoca medo nos americanos e ainda comemora a condenação do Bolsonaro. Tá aqui. Um baita de um comunistinha, vivendo o bom e velho capitalismo, né? E aqui, né, junto e misturado. Gente, o cara ter coragem de falar na nossa cara que esse sujeito que ele está ao lado aqui é um democrata, que ele respeita posições democráticas, é surreal. Bolsonaro é um personagem profundamente conectado com o que é de pior na história do Brasil. E a nossa história, a história do nosso país é uma história de racismo, uma história violenta, uma história de golpista. Patriotas, você viu o que esse artistinha acha do Bolsonaro, do povo de direita. Golpistas, racistas, machistas, escória da humanidade. Passando só para lembrar, dia 18, estreia o filme dele, Guerra Civil. Já sabemos o que temos que fazer. Não irmos. É um páreo duro, porque é um filme estrangeiro americano. É um páreo duro, mas basta nós, patriotas, não compactuarmos. E com nada que esse cara produz. Nada. Ele está tentando enganar a sociedade brasileira aqui na cara dura. Como que uma pessoa pode falar que ele está lá num regime autoritário, mas não sai de lá? E não vem morar aqui? Não, de jeito nenhum. O Brasil é para os brasileiros. Ele não se acha brasileiro. Não se acha. Olha a notícia que eu dei. Os caras estão chantageando. Então, se tiver sanções do Trump, na democracia que eles dizem que aqui tem, o Bolsonaro manda ele, o Moraes, o Xandão manda ele pra Papuda. Democracia.
É justiça pra ninguém botar defeito. Olha, é nojento. É nojento o que esses caras fazem. Aqui tava ele com o Lula, indo lá com a Janja. Parece ser as melhores pessoas do mundo, né? As melhores. Os cultos, intelectuais, porque usam dinheiro dos próprios brasileiros para fazer suas publicações, e nós somos os extremistas, o ultradireita, né? As pessoas violentas. Isso aqui é verdadeira encenação do que era o mundo antigamente, né? Tinha os reis, os bobos da corte, né? Para deixar os reis não tão, podemos colocar aí, não tão, sem ter o que fazer. Aí apareciam os bobos da corte para poder tentar alegrar, fazer esses elementos aí, né? Rirem de alguma coisa. Só que eles estão rindo aqui da nossa cara. Eles estão zombando, debochando da nossa cara. Quanto mais dinheiro a gente empurra na goela desses elementos, mais eles querem. E aqui, tudo é farra. Mas o pior é o cara falar que lá nos Estados Unidos, ele morando lá, tendências autoritárias, e aqui muita democracia. E aqui, ó, pode ver, ó o Lula aqui recebendo eles, ó. É o cara que se acha rei e os bobos da corte fazendo essa palhaçada toda. E que coisa mais ridícula, cafona, brega, esses elementos aqui. Isso aqui é arte para eles, isso aqui é arte, regado sempre com muito dinheiro público. Esses petistas desejando as coisas mais absurdas por um homem que só pregava o bem, no caso o Charlie Kirk. Esse sujeito aqui já foi denunciado aqui também que é um irrelevante, nunca nem poderá ir lá nos Estados Unidos de qualquer maneira. Membro do PT, celebra a morte de um pai de família. Se você ainda não percebeu que essa ideologia mata, abra os olhos. Eles comemoram o assassinato de pessoas apenas por pensarem diferente. Esse cidadão aqui, ó, o tal do Isaac dos Santos, esse aqui, um pobre coitado, né? Que não sabe nem o que tá falando, com quem ele tá aqui, ó. Um dos maiores corruptos da história desse país. Ele e Lula. Tá livre, leve, solto, depois de ter feito todo tipo de assalto ao nosso país, tá ali, ó, comemorando, né, as decisões da justiça brasileira. Eu vou falar para vocês, tá, meus amigos, é de dar nojo essa turma. Mas você pode fazer a diferença. O boicote lá. Não consumir nada desses personagens. Você tá na Netflix, na mesa, passou, tira, vai, assiste outra coisa. Assista outra coisa. Falar pra gente que aqui tem justiça e lá nos Estados Unidos não, é zombar demais da nossa inteligência, né? Compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, solta o dedinho aí no like, que ajuda a compartilhar, engajar aqui dentro da plataforma. E já vem fazer parte da nossa família se inscrevendo aqui no canal. Não deixa de sair sem se inscrever não, tá? Tô de volta daqui a pouco, mais notícias e informações aqui no canal Pai e Filhos.